Pessoal, eu vou te mostrar 4 exercícios / estratégias que você pode utilizar com as suas alunas para você aquecer, ativar os glúteos antes da parte principal do treino e tornar o treino muito mais eficiente. Então fica aqui comigo até o final dessa aula para você começar a se destacar na tua cidade. Mas antes da gente ir para a aula, lembra de deixar o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada aqui. E para que você consiga acompanhar o raciocínio que a gente vai estar usando hoje, você precisa assistir as 2 aulas anteriores a essa que estão aqui no canal. A aula de desenhos posturais associada à função e ação do glúteo e testes que você precisa usar antes de prescrever justamente esses exercícios aqui. Mas chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. E o primeiro exercício que eu aconselho que você utilize e que inclusive eu aconselho que você utilize em, entre aspas, superset com o alongamento que eu vou mostrar é justamente o sapinho, o famigerado frog. E não cabe eu explicar aqui o frog em si, porque há um conteúdo um pouco mais longo do porquê que ele foi criado pela doutora Shirley Sahlman há décadas. Mas o que eu posso te dizer é que o sapinho original não é esse que as pessoas ficam levantando e abaixando a perna, seja no solo, seja no apoio em um banco ou no Smith. O frog original, ele é executado, vamos lá, Rai, a partir de uma contração isométrica do glúteo, levantou, mantendo o quadril em uma hiperextensão, uma ligeira hiperextensão, 10, 15 graus no máximo, mantendo o glúteo em uma contração isométrica por um período aí de 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Esse é o verdadeiro frog. Porém, você pode estar utilizando ele da forma original com uma progressão pedagógica e passar para uma forma de contração dinâmica, ou seja, fazendo a hiperextensão, voltando o quadril para a posição neutra, fazendo a hiperextensão, voltando o quadril para a posição neutra, orientando a sua aluna dessa forma, que seria justamente para o high. Vamos fazer de forma dinâmica agora. 2, 3, e aí você vai trabalhar o glúteo de forma dinâmica, variando o seu comprimento. Como é que você pode prescrever esse frog? Como é um exercício isolado de hiperextensão de quadril, ele é extremamente interessante porque o glúteo máximo, nessa posição, ele está com a melhor capacidade de atuar para produzir força para exercer essa hiperextensão do quadril, em comparação a qualquer outra posição, principalmente a posição de quadril flexionado. E nessa mesma posição, os posteriores de coxa têm a pior capacidade para atuar fazendo a hiperextensão de quadril, principalmente quando o joelho está flexionado, colocando eles em insuficiência ativa. Então, reduzindo o seu comprimento, a sua capacidade de produzir força na articulação do quadril, atuando na hiperextensão de quadril, aumentando ainda mais a demanda sobre o glúteo máximo. Por isso que o sapinho é extremamente interessante, mas veja que em nenhum momento eu falei hipertrofia do glúteo aqui. Eu estou falando para você ativar esse glúteo de forma neural. Você condicionar o sistema nervoso do teu aluno para que ele apresente o melhor controle desse grupo muscular. A partir dessa ativação desse músculo, sem chegar à falha, sem fadigar ao extremo, ele vai estar mais funcional, ele vai estar acordado, o teu aluno vai ter mais controle sobre ele para que quando o teu aluno vá para a parte principal do treino e com exercícios que envolvam o quadril flexionar, principalmente alto grau de flexão, ela tenha mais facilidade em controlar a ação desse músculo e ele, por si só, consiga ser altamente solicitado. É para isso que servem esses exercícios de pré-ativação do glúteo e pode ser utilizado em outros exercícios também, mas o assunto aqui que a gente está falando é glúteo. Então, o que você pode fazer de estratégia para maximizar o trabalho dos glúteos de uma forma geral? Se aumentar a demanda sobre o glúteo, você pode colocar um mini band na tua aluna aqui acima do joelho. Então, vem cá, Rai. Por quê? Porque esse band ele vai criar uma força de adução com rotação medial do quadril. Então, posicionou acima da patela, na parte distal do quadríceps, a aluna vai fazer uma abdução com a rotação lateral do quadril, manter o joelho afastado, Rai. E sobe e mantém em pé, aí. Então, olha só, um duplo trabalho do complexo do glúteo. O primeiro, que é para manter esse band afastado, o quadril nessa abdução de forma isométrica, e o segundo, para manter o quadril em hiperextensão, a partir da contração isométrica e hiperextensão, principalmente ali com a ênfase nos feixes inferiores do glúteo. Ah, está sentindo mais assim ou na variação anterior sem band? A resposta dela foi que é assim, e isso é óbvio. E aí, qual é a estratégia que eu falei no começo? Lembra que você pode conjugar ele com outro exercício? Você pode colocar a tua aluna para fazer o frog com um band
e o frog original de forma isométrica, 3 séries, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto de progressão, como ela conseguir fazer. Ou seja, ela faz uma série do frog e vem automaticamente para uma série de alongamento dos flexores de quadril. Faz uma retroversão pélvica, puxa o brace contra a glútea em isometria e vai deslizando esse joelho para frente. Ou seja, fazendo o alongamento aqui, ó, dos flexores de quadril, principalmente, no caso, o músculo iliopsoas. Para aumentar ainda mais o estiramento do reto femoral, você pode vir atrás e segurar esse pé aqui dela para cima, fazendo a flexão de joelho, aumentando o estiramento do reto femoral, então tornando o exercício mais eficiente para o alongamento tanto do iliopsoas quanto do reto femoral, e ao passo que ela faz o alongamento, manda ela contrair isometricamente o glúteo e ativar o brace, a musculatura principalmente profunda abdominal. E toda essa estratégia vai culminar para uma melhor, pode relaxar, Rai, para a melhor função do complexo do glúteo quando você for para a parte principal do treino. E o nosso segundo caso, terceira estratégia, terceiro exercício, porque o frog foi o primeiro, com bend, né, ou sem bend, e o segundo é o alongamento dos flexores de quadril. Agora a gente passa para o deslocamento lateral com mini bend no meio dos pés. Porque no meio dos pés, a solicitação sobre o glúteo médio, ela é bem melhor em comparação a com o bend no tornozelo, acima do malelo, e com o bend aqui acima do joelho. Então, dentre essas três posições, o mini bend no meio dos pés, isso é comprovado cientificamente. Editor, coloca o estudo aí na tela para o pessoal. Comparou essas três posições e o bend no meio dos pés é a posição que aumenta a solicitação do glúteo médio sem aumentar a demanda sobre o tensor da fáscia lata. Ou seja, é a melhor posição para você fazer o deslocamento lateral. E é um deslocamento ligeiramente, parcialmente agachada. Vamos lá, Rai, por quê? Dessa forma, parcialmente agachada, você reduz ainda mais a participação do músculo tensor da face lata por conta da flexão de quadril e você aumenta o comprimento do glúteo médio por conta dessa flexão de quadril e também dos feixes superiores do glúteo máximo. E nessa posição, o glúteo médio tem uma ótima capacidade para fazer o movimento de abdução de quadril e também a rotação lateral, com o quadril até no máximo de 45 graus de flexão, não mais do que isso. Então, entre 30 a 45 graus de flexão, para a aluna não ficar se deslocando em longa distância na academia, principalmente se for curta, você vai pedir para a aluna fazer um deslocamento para lá, e vem, 2. Agora vira de frente para lá, posicionamento, então agachou, escápula em posição neutra, ativou o brace, joelho rodado para fora sempre, e vai. E você precisa orientar que a sua aluna ela não deixe que os pés se aproximem muito. Por quê? Se ela deixar os pés se aproximarem muito, o bend perde tensão e o músculo, consequentemente, também perde tensão. E o ideal nesses exercícios de ativação é manter o músculo em mais tempo sob tensão. Só que lembrando que não é um exercício que é para você fadigar esse complexo do glúteo. É um exercício para você ativar, do mesmo princípio do frog. Para que quando você vá para a parte principal do treinamento, com exercícios principalmente multiarticulares que demandem não só a função de estabilização, mas também de mobilizador, exercida pelo complexo do glúteo, eles vão com a melhor função, com o melhor controle do aluno, a melhor capacidade de atuar no movimento. E aí, bem demais? Eu não vou colocar lá para fazer nas outras posições, porque a gente já fez isso diversas vezes. Eu sempre faço isso quando eu vou ministrar cursos ao redor do Brasil. Eu sempre coloco os próprios profissionais para testar as mais diferentes posições do bend para fazer o deslocamento e nessa posição é a vencedora unanimamente. E é algo que eu também explico de forma mais detalhada no meu curso, o Expert em Estética Feminina, que será aberto no dia 13 de setembro. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula, mas fica ligado aí, 13 de setembro, a segunda turma da formação Expert em Estética Feminina, a maior formação do Brasil de treinadores que querem se especializar no treinamento feminino. Beleza? Eu acho que o link para você se cadastrar no meu evento, que vai acontecer no dia 11, 12 e 13, antes da abertura das inscrições, tá aqui na descrição desse vídeo, é só procurar aí, ou procurar no meu Instagram também, provavelmente vai estar lá. E lembre de assistir as outras duas aulas, que são a continuação dessa aula aqui, beleza? Então, o deslocamento com bend é o terceiro exercício. Vamos para o último exercício, o glúteo concha, que é o exercício que aparentemente é o que mais solicita eletromiograficamente o glúteo médio e também o glúteo mínimo. Deitou? Encostado aqui? Tem que colocar o colchonetezinho, né? Para não deitar no chão. Agora que já estamos bem posicionados, então você vai colocar a sua aluna ou encostada na parede, de preferência, ou aqui assim. Só não coloque ela livre no solo para fazer. Eu não vou explicar o porquê aqui, por todo o nosso tempo. É um conteúdo que eu abordo dentro do Expert em Estética Feminina, de forma mais completa. Mas, colocou ela numa parede para que a plataforma, né, ela possa fornecer estabilização para a aluna ficar rígida, firme, estabilizada.
a mão no solo para garantir ainda mais estabilização, já que ela vai fazer uma força para trás, a tendência é empurrar para frente, então ela fica com essa mão aí na frente para ficar mais estabilizada. Os pés estão apoiados aqui, imagina que aqui é a continuação da parede. O quadril vai ficar flexionado de tal forma que fique dentro daquela amplitude que eu mencionei anteriormente, de 30 a 45 graus de flexão no máximo. Mandou tua aluna ativar o brace, ativa o brace, faz um movimento de abdução, que é principalmente também uma rotação lateral e volta. Sobe mais e volta. Agora uma sacada para você. Não oriente que a sua aluna deixe a coxa inteira voltar. Volte tudo, encoste um joelho no outro. Não. Ela faz meio que parcial a fase excêntrica e total a fase concêntrica. Então, sobe o máximo que conseguir e sem movimentação na pelve na lombar e desce sem perder a tensão do band, mantendo sempre o band tensionado. Então, aumentando o tempo sob tensão do complexo do glúteo, e nessa posição a gente vai trabalhar principalmente ali os feixes mais posteriores do glúteo médio, que respondem muito mais a esse movimento de rotação lateral do quadril, tá? E como eu disse, é o exercício, o concha, né, que mostrou ativar muito mais o glúteo, tanto médio quanto principalmente o mínimo, né, dentro comparando com outros exercícios, tá? Também um estudo aí científico. Então, o glúteo concha, você vai pedir para a tua aluna fazer 15 para um lado, aí vira, faz 15 do outro lado, e dá o descanso, 15 a 20 repetições, lembrando, tentar não chegar à falha, não prejudicar essa capacidade do músculo antes da parte principal do treino, tá? Então usa esse exercício 2 a 3 séries, 15 a 20 repetições, com um band de intensidade moderada, e que ela faça aí, mas ela perceba a solicitação desse músculo, mas sem chegar à falha. Aí é um excelente exercício, principalmente para aluna que apresenta, por exemplo, um valgo funcional, ou seja, de joelho, né? O quadril reduzido em rotação medial com pronação dos pés associada à debilidade desses feixes mais posteriores do glúteo médio. Essas são as 4 estratégias que eu aconselho, de várias que tem dentro do arsenal, que você pode estar utilizando aí com as suas alunas antes da parte principal do treino. Deixa o teu like, comenta aí o que é que tu achou dessa aula. Lembra, 13 de setembro, abertura da segunda turma da formação Expert em Estética Feminina, depois de 7 meses da abertura da primeira, que vocês vêm me pedindo bastante aí durante todo esse tempo. E é isso, meus queridos. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, e a aula da semana que vem vai ser a mais braba de todas. Os melhores exercícios para você estar utilizando no treino de hipertrofia com as tuas alunas.